A todos, sejam bem-vindos ao Parque Espiritual Monte Alverne. Hoje, a palestra pública do sábado, com o tema Medicina e Cura Espiritual, com nosso irmão Ricardo. Gostaríamos de também transmitir o nosso abraço àquelas pessoas que estão nos seus lares, nas suas residências, que todos nós possamos ter uma excelente noite de aprendizado. O Monte Alverne já iniciou algumas atividades com a frequência reduzida, com espaçamento, de acordo com as normas que estão sendo deliberadas para evitar ao máximo uma possível complicação, não é isso, meus irmãos? Então, no sábado, nós temos a palestra pública. Pela manhã, nós temos a farmácia fitoterápica, com atendimento gratuito. Temos o plantão de passes. E temos também aula de yoga. Voltando um pouquinho, na segunda-feira, aqui nesse auditório, nós temos, às 8 horas da noite, o estudo das obras de André Luiz, com a direção do nosso irmão Luiz Cláudio. Às terças-feiras, o Anel de Luz, com passe, com meditação, preces, a partir das 20 horas também. Nas quartas-feiras, o trabalho de cura está sendo realizado à distância. Aos sábados, após a palestra, o nosso irmão Paulo preenche as fichas daqueles interessados e o trabalho, então, é feito às quartas-feiras com os médiuns, à distância. Na quinta-feira, nós temos atividade do grupo do Frei Albino, é o grupo de desobsessão mediúnica, com duas partes distintas. A primeira parte é aberta a todos que quiserem comparecer, e a segunda parte, então, reservada ao trabalho propriamente dito. Então, meus irmãos, sejamos abençoados nesta noite, a presença dos nossos benfeitores. E para iniciarmos, vamos pedir ao nosso irmão Nuno fazer a prece inicial e logo após o comentário do nosso irmão Antônio Borges. Vamos todos então fechar os olhos, abrir o coração, acerenar as mentes, pedindo ao Mestre Jesus, aos mentores e protetores espirituais do Monte Alverne, que nesta noite nos abençoe, que possa iluminar o palestrante, nosso amigo querido Ricardo, a fim de que o conhecimento, à luz dos ensinamentos do Mestre Jesus, possa entrar em nossos corações. Amigos espirituais, iluminem também todos aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, aqueles em suas residências, nos hospitais, em toda parte. Permita, Senhor, que a Tua luz adentre os lares, iluminando, reequilibrando e levando a saúde a todos aqueles que nos ouvem e que nos sentem nesta noite. Abençoe uma vez mais a todos aqui presentes, aos palestrantes, aos companheiros trabalhadores, e que sejamos intuídos para que o conhecimento da doutrina espírita e do Mestre Jesus seja levado a todos em toda parte. Que assim seja. Bem, dando continuidade aqui, vamos ao comentário acerca de um tema evangélico que fazemos todos os sábados. E aqui do livro Um Minuto com Jesus, do Espírito Pastorino, psicografado por Aristóteles. E temos: credes em Deus. Jó
14, versículo 2. Novo conceito de Deus desponta nos horizontes do conhecimento humano. Não mais um Deus vingativo e caprichoso, concebido pelos homens da antiguidade. Agora o mundo vai conhecer Deus como Ele é. Deus lei que é justiça e amor. Não é possível que o filho cresça sem conhecer a natureza do Pai. Deus é uma necessidade e uma verdade. A religião racional, científica, natural e espontânea abre as janelas da consciência para mostrar um infinito pleno de luz e amor. Você deve crer em Deus, que essa crença, porém, seja ação, pensamento, verdade, alegria e amor. O pensamento cristão lida sempre com a crença e com a fé. Mas a perspectiva de crença e fé vem ganhando os contornos de entendimentos, porque a fé era algo, até para a gente, encarnado há alguns séculos atrás, era algo assim, uma fé cega. Eu simplesmente tenho fé, mas a minha mente ainda não consegue fazer a leitura daquilo que está fora do meu alcance, porque eu lido com as questões materiais. Não sei lidar com as questões espirituais, que são imateriais. Então, na mente da gente tinha um Deus antropomórfico, um Deus que era um humano multiplicado a uma potência enorme em suas qualidades. Pegava os atributos humanos e multiplicava. Aquele era um Deus. A gente precisa das imagens para poder conceber, e nos concebíamos, em geral, um Deus, um velho de barba branca, sentado, com Cristo sentado do seu lado direito, sentado no trono em algum lugar nos confins do universo. Era o Deus que tínhamos. Esse é o Deus mesmo? Não. Mas se perdêssemos esse Deus, ficava sem nenhum. É isso, é uma aproximação. Deus compreende a nossa limitação, como criança, que ainda não compreende como as coisas funcionam. E aí nós andamos um pouco. Hoje nós concebemos um Deus que é a inteligência que rege o universo com perfeição, com justiça perfeita e amor sublime. Então, crer passou a ter uma conotação diferente, passou a se referir a um evento diferente, não só uma fé cega, mas agora uma fé que a gente compreende porque está tendo fé e sabe que é de nossa responsabilidade. A gente vai ter os benefícios da vida ou as dificuldades e vicissitudes conforme as nossas obras. Conforme plantamos, colhemos. Esse é o novo espectro de fé. A gente já raciocina, ou pelo menos tenta alcançar por raciocínio, os eventos imateriais, os eventos da espiritualidade. E aí, quando a gente souber realmente, de verdade, no nosso íntimo, quem é Deus, que ampara a todos, religiosos ou não religiosos, já elevados, santificados ou ainda grosseiros, cometendo as mais perversas grosserias que a gente pode ver no nosso meio. Ele é Pai de todos. Sabendo que a gente colhe de acordo com as nossas obras, certamente a gente vai lidar com as vicissitudes da vida, sem ser acometido pelas aflições que ainda nos afeta, nos acomete, nos assusta, nos faz chorar. Porque não há punição, não há vingança, não há julgamento. O que há é apenas colheita do que plantamos.
E aí, nós deixamos a fé, deixa de ter o nome fé, e passa a ter o nome de certeza, convicção, entendimento, compreensão de onde estamos, o que somos e o que precisamos fazer diante de Deus, que nos protege e nos acolhe. E vai e dá a gente todo o tempo, porque para Deus não há o tempo cronológico, há o transformismo de cada um da gente. Ele só nos dá a eternidade. Ele não tem pressa com a gente. Ele respeita o caminhar. Ele respeita o plantar e o colher de cada um. E cada um da gente vai aprendendo com a própria obra. Deus não quis fazer robôs autônomos que fossem guiados assim em série. Cada um vai se constituindo, vai aprendendo consigo mesmo, com os acertos e com os erros, para que a gente, nesse planeta, que tem como único objetivo de aqui estarmos, amar a Deus, compreender a obra dele, harmonizar-se com a obra dele, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, não importa o que ocorra, e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Fica aqui essa reflexão, e agora acho que o doutor Ricardo vai seguir com a palavra. Boa sorte, viu? Pode enganchar isso. Boa noite a todos presentes e todos que estão nos acompanhando também de casa. Tomei liberdade de tirar a máscara, mas acho que nós temos uma distância aqui de segurança, né? Bem, é um momento de muita felicidade estar aqui hoje. Já seria só por estar nesse encontro com vocês hoje, mas hoje eu tenho a presença da minha esposa e das minhas filhas aqui pela primeira vez no Monte Alverne, então é mais uma felicidade, né? Minha esposa que é médica também, então acho que ela veio para puxar minha orelha se eu falar alguma bobagem aqui. Mas o tema medicina e cura espiritual, ele se reveste de uma importância muito grande no momento em que nós raciocinamos que todos os espíritos encarnados ou desencarnados que têm alguma relação com o nosso planeta, né, planeta Terra, de alguma forma estão doentes, né? Sim, verdade, estão doentes. O planeta ainda é um planeta de doença, muitas vezes doença física e a todo momento algum grau de doença espiritual. Esse tema não é fácil de ser desenvolvido, porque quando nós misturamos ciência e religiosidade, ciência e espiritualidade, de alguma forma corre-se o risco de instigar algumas paixões em pessoas mais radicais e levar a discussões que muitas vezes são estéreis, que não levam a lugar nenhum. Os próximos, por favor. Essa é uma gravura retirada da internet. Infelizmente eu não sei quem, o artista, não sei quem pintou. A definição não está muito boa, é uma imagem de internet, mas me chamou muita atenção alguns aspectos que são muito relevantes para o tema da discussão da noite. É uma cena corriqueira na vida de um médico, né? Na vida de um cirurgião. Um procedimento cirúrgico, a gente observa que o médico, com os olhos focalizados no paciente, né? Um olhar preocupado, os ombros tensos, né? Uma preocupação quase que solitária, digamos assim. É uma situação corriqueira que acontece na nossa vida, né? Nossa vida como médico e na nossa vida como cirurgião. Quantas vezes a gente não passa por uma situação de ter que tomar uma decisão de forma rápida, uma decisão importante, né? Durante uma cirurgia, então, pior ainda.
porque a gente não tem como dividir isso com o paciente, a gente não tem como dividir com a família de um paciente, né? E nessas horas, muitas vezes a gente recorre a uma oração, a gente recorre a Jesus Cristo, a gente recorre aos amigos espirituais, né? Jesus Cristo aqui na gravura está no centro, como se estivesse iluminando a assistente, os médicos, né? A mão esquerda de Jesus, ela repousa no ombro do médico, como num gesto de proteção, né? Como num gesto de afago, de carinho. Mas a sua mão direita guia a mão desse cirurgião, né? E o que é interessante aqui? Jesus em nenhum momento segura a mão desse médico, né? Ele o guia com uma distância. O que a gente pode interpretar desse gesto aqui? Primeiro, Jesus nos guia, mas nos confere liberdade, livre-arbítrio, né? Nós somos guiados por Ele, mas nós temos a liberdade de tomar nossas decisões, né? Estabelecer nossos atos. E a segunda interpretação, que tem muito a ver com o que nós vamos conversar hoje aqui, é que não é necessário que o Espírito de luz, o Espírito de Jesus, toque na mão do médico. Basta a mínima relação entre os campos magnéticos dos dois, né? Para que essa orientação, essa inspiração ocorra, né? Certo? Próximo. Jesus foi o da direita, né? Jesus foi o exemplo mais perfeito. Ah, tá, o pointer. É no botão maior aqui. Jesus foi o exemplo mais perfeito da fusão entre medicina e cura espiritual. Se nós analisarmos o Evangelho de Jesus, todos os milagres que Jesus realizou, nós vamos ver que Jesus produziu curas físicas, curas que médicos da ciência moderna produzem. Curou cegos, curou paralíticos, estancou hemorragias, fez paralíticos caminharem, né? Restabeleceu uma orelha que estava cortada e entre vários milagres, além das curas espirituais. Eu peguei como exemplo, uma cura física de Jesus, a cura do cego Bartimeu. O texto do Evangelho de Marcos diz o seguinte: chegaram a Jericó. Ao sair Jesus da cidade com seus discípulos e com uma grande multidão, estava sentado à beira da estrada um cego mendigo chamado Bartimeu. Quando soube que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a sua capa, de um salto levantou-se e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe então Jesus: que queres que eu te faça? Responde-lhe o cego: Mestre, que eu tenha vista. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante recebeu a vista e foi seguindo pela estrada. Interessantíssima as lições que tem uma curta passagem do milagre de Jesus. A primeira: não basta querer se curar, tem que ter fé, né? Nós recebemos aqui no Monte, toda semana, no nosso grupo de cura, muitas pessoas em busca de cura física, cura espiritual. Muitas, talvez, venham com a ilusão de que basta entrar naquela cabine de passe e receber ali as boas energias da espiritualidade e está tudo certo. Não. Precisa ter fé. E não só ter fé. Reparem que em nenhum momento Jesus caminha até o cego. Quem caminha até Jesus, quem toma a iniciativa de se levantar e andar é o cego, né? É o Bartimeu. Então não basta esperar, nós precisamos dar o primeiro passo em direção a Jesus, né? Por isso que a gente orienta sempre, importante vir assistir às palestras, estudar o Evangelho, né?
A reforma íntima, a reforma espiritual é mais importante do que os fenômenos de cura que acontecem aqui. Né? Isso aí é 2021 anos. Né? Jesus já dizia. Estou aqui, né? Deixa eu ver se eu vou acertar. Acertei. Jesus produziu curas espirituais também. Outro trecho muito esclarecedor do Evangelho de São Mateus. Quando ele veio de encontro... Esse trecho aqui, inclusive, está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No capítulo A Fé Move Montanhas. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho aos seus pés, disse: Senhor, tem compaixão do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Responde Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Aqui a lição já muda de endereço. Aqui a lição é para o médium. Não basta também para o médium entrar na cabine de passe, se botar à disposição de ser instrumento de cura. Ele também precisa ter fé. Né? Por que os discípulos não conseguiram curar o menino? Porque não tiveram fé. Né? Jesus deixa bem claro que o poder de cura espiritual não é exclusivo dele. Né? Está ao alcance de todos, que tenham boa vontade, que tenham amor, que tenham fé. Interessante nessa passagem aqui, que o Evangelho, né? Associa o estado de lunático, né? Que é louco, né? Provavelmente uma pessoa com uma deficiência mental ou com um problema psiquiátrico, né? Ou um problema psicológico, digamos assim. Ele associa a loucura, digamos assim, à possessão por um demônio. A doutrina espírita vem nos esclarecer, depois de um tempo, que essa possessão por demônio se chama obsessão, né? Que nada mais é do que influência de irmãos, por vezes inferiores, por vezes com alguma tendência conosco, que nos causa o fenômeno espiritual de obsessão, né? Muitas vezes confundido com doenças psiquiátricas. Mas Jesus não se limitou à cura física nem à cura espiritual somente. Jesus é agente de um dos maiores milagres, se não o maior, que é o milagre de Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro, ou seja, reestabelece vida onde já existia morte. Estou falando de vida orgânica, tá? Vida do corpo. Lázaro, venha para fora. E Lázaro sai com as mãos e os pés ainda enrolados com as faixas de sepultamento e o rosto coberto com um pano. Jesus então diz: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Evangelho de João. Com efeito, o Livro dos Espíritos... Desculpa, não sei como é que eu volto agora. Só me ensinaram a ir para frente. Isso. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, então, nos ensina: durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa, né, neste a vida orgânica. A observação demonstra que no instante da morte do corpo, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos.
Jesus aproveita desse lapso temporal que o perispírito leva para se separar do corpo e consegue restabelecer o fluido vital desse organismo, restabelecendo nele a vida. Esse tempo de desprendimento do espírito, né, perispírito, do conjunto perispírito e espírito do corpo, varia de acordo com o grau de, não seria nem de evolução, mas o grau de conhecimento desse espírito. Espíritos muito evoluídos, que têm consciência do plano espiritual, rapidinho, né? O corpo morreu aqui, ele já está. Outros que são muito presos à vida material, às vezes demoram séculos, né? Presos ao corpo físico ainda. Alguns até achando que ainda estão vivos, né? O fato é que Jesus foi a fusão perfeita entre ciência e vida espiritual, né? O maior exemplo. Depois dele, nenhum outro exemplo conseguiu fundir de forma tão perfeita os conceitos de ciência com a vida espiritual. O problema é que o homem, depois de Jesus, criou de alguma forma uma oposição entre ciência e religião, ciência e espiritualidade. Nós ouvimos muitos colegas, às vezes irmãos já de muito tempo no espiritismo, né? Falando, é preciso ter um equilíbrio entre a razão e a fé. É preciso ter um equilíbrio entre ciência e espiritualidade. Não existe isso, gente. Não existe equilíbrio. É a mesma coisa. Convergem para o mesmo objetivo. Se a ciência ainda não conseguiu comprovar e provar vários fenômenos que nós constatamos diariamente na nossa vida espiritual, é porque o homem ainda não tem os meios para chegar até lá. Por outro lado, a vida espiritual não deve ser sinônimo de negação de ciência, negação de tudo que o homem conquista através da razão, né? Essa oposição se cria no momento em que o homem acadêmico, o homem da ciência, considera que através de seus instrumentos de medição, do seu método científico, que tudo prova, que coloca todos os fenômenos dentro de um laboratório, a partir do momento em que ele considera que fora da experimentação e do método científico não há nada real. Por outro lado, o homem religioso, digamos assim, através da interpretação de suas escrituras, às vezes de forma literal, às vezes de forma errônea, né? De forma radical, cria dogmas que não permitem o questionamento, a curiosidade inerente ao ser humano. A curiosidade que a ciência tem como fator principal, né, intrínseco dela. Maior cientista, talvez, da história da humanidade, Albert Einstein, simplesmente botou abaixo vários conceitos da física clássica. Criou, né, descreveu a teoria da relatividade, abriu espaço para que nós entendêssemos as partículas e as subpartículas relacionadas à matéria, né? Criou, praticamente abriu as portas para um ramo da física chamada física quântica, que hoje é responsável por estudar muitos fenômenos que antes eram considerados fenômenos extrafísicos, né? Sobrenaturais. Frase dele, muito simples e direta: a ciência sem religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Né? Com efeito, a doutrina espírita vem nos esclarecer que fé raciocinada. O que é isso? Tem que se ter fé? Tem. É possível ter a dúvida? Sim, porque nós somos criados seres racionais, seres questionadores. Não é possível que a divindade tenha criado o ser humano ou nossos espíritos com
a capacidade de questionar, né? Questionar o nosso ambiente, o nosso contexto, né? E que isso seja incompatível com a fé na própria criação, né? Bezerra de Menezes diz, sim, senhor, porque a dúvida é o princípio gerador da verdade, mas os que atacam o espiritismo, sem o estudarem, não fazem da dúvida meio de descobrirem a verdade. É muito simples. Os fenômenos mediúnicos, os fenômenos espirituais são fatos. Não cabe à ciência questionar fatos. Cabe a ela explicá-los, né? Se a ciência ainda não tem instrumentação, nem conhecimento para explicar certos acontecimentos que nós vivenciamos diariamente, né? Exemplos, né? O poder fluídico da cura, né? Que a gente vivencia diariamente, as vidências, né? Isso não quer dizer que o fato não existe. Isso quer dizer que ele ainda não foi, né? Estudado, destrinchado. Estamos a caminho disso? Certamente. Porque não há limitação para o espírito, não há a limitação do conhecimento. Deus não limita, né? Até aqui você vai, a partir daqui você não questiona, não vai saber. Não, nós não temos ainda capacidade, principalmente na condição de espíritos encarnados, né? Em matéria orgânica. Algum tempo atrás, se eu pegasse esse objeto e jogasse para cima, né? Eu observaria que ele iria cair. Se eu jogasse de novo, ele ia cair de novo. Se eu pegasse outro objeto e jogasse para cima, ele ia cair. Não há contestação a esse fato. Quando os objetos são lançados para cima, eles caem. Mas até certo tempo atrás, ninguém sabia por quê, né? Não se conhecia a lei da gravidade. Não se conhecia o que regia essa lei. E esse fato deixava de ser verdade? Não. Né? Agora, comprovado é diferente. Bem, a partir de toda essa introdução, que teve o objetivo de criar um certo questionamento em vocês, um questionamento que leva ao pensamento de que vamos acabar com essa ideia de que ciência é contraponto de religião, né? De que uma coisa é uma coisa. Essa não é uma discussão entre indivíduos, é uma discussão interna do indivíduo. Todos nós discutimos isso em algum momento, né? Como é que se explica? Que lei? A partir do momento que temos uma visão global do que é espiritualidade, do que é ciência, nós passamos aqui a definir a anatomia do ser humano de uma forma diferente. Não mais o ser humano, que é só corpo físico, matéria, sistemas orgânicos organizados com funções, né? Mas um ser humano integral, que é dotado de espírito, é dotado de perispírito, uma camada intermediária entre o espírito e o corpo físico. Para que a gente entenda de uma forma mais clara essas definições, um parêntese aqui, tá, gente? Os conceitos que nós estamos passando aqui são muito básicos, tá? Esse é um tema que não se esgota. Não se esgota por vários motivos. Primeiro, porque a ciência nos fornece informação frequentemente. Segundo, porque a religião nos fornece informação frequentemente. E terceiro, porque a nossa noção e o nosso lado racional está sempre em evolução. Então não tem como esgotar um tema desse. E o objetivo aqui também não é aprofundá-lo. Porque se a gente quisesse aprofundar, a gente ia ter que compartimentalizar esse tema em temas menores. Pode até ser feito em outra ocasião. Então, isso aqui são princípios básicos, tá? Para se entender aquela nova anatomia que eu propus de espírito, perispírito e corpo, a gente precisa entender o conceito de fluido, né? André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, de Chico Xavier, ele nos traz uma definição que é uma definição mais palpável, é uma definição mais da nossa vida física, né? Fluido é um corpo cujas moléculas são as unidadezinhas básicas de toda a matéria, né?
cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si quando retidas por um agente de contenção ou separando-se quando entregues a si mesmas. Exemplo clássico, a água, né? A água é um fluido. Ela está dentro de um copo, ela sob pressão, as moléculas giram em torno de si, contidas, né? Naquele recipiente. Quando nós derramamos a água, a tendência é ela se dispersar, né? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, vai muito além. Fluido é... Errei. Tá. Fluido é tudo que se relaciona com a matéria, atenção, da mais grosseira à mais diáfana, a mais sutil, né? Incluindo nesse contexto estados que ignoramos, uma vez que ela pode ser tão etérea e sutil que nenhuma impressão nos causa aos sentidos. Voltando ao exemplo da água, né? A água ela tem um estado gasoso, né? E tem partículas de água aqui no ar, né? Que a gente chama de umidade relativa do ar. Quando está muito seco, a gente percebe o ar está seco ou muito úmido. Mas nós não percebemos normalmente as partículas diluídas aqui no ar. E olha que essa é uma partícula muito grosseira, né? Essa, né, tem a capacidade de impressionar os nossos sentidos físicos. Imagina aquelas que não têm, né? Então, a gente precisa ter um entendimento que nós estamos presos dentro de uma estrutura orgânica que, enquanto o espírito está encarnado, ele é limitado em sua percepção em vários pontos, né? 2 fluidos são importantes aqui de conversarmos. Um é um fluido universal, e aqui eu queria que vocês abstraíssem um pouco e imaginassem um filme de ficção científica, tá? Imaginassem um começo da criação. Um mar de fluido, onde os focos de inteligência considerados espíritos estão ali mergulhados, certo? Esse fluido, que é uma criação direta de Deus, né? Ele tem a capacidade, ele tem a capacidade de ser o substrato e a origem de toda a matéria conhecida e desconhecida. É o princípio de tudo. Ele pode se transformar em tudo. Esse é um conceito interessante porque no corpo humano, se a gente pensar o corpo humano como um microcosmos, né? Nós possuímos células, as chamadas células pluripotentes, totipotentes, que são células que se diferenciam em qualquer tipo de célula do organismo. São bastante pesquisadas. Então, é uma célula que pode se transformar num neurônio, uma célula do sistema nervoso, uma célula que pode se transformar numa célula do fígado, né? E aqui é como se fosse uma matéria, né? Um fluido que é possível se transformar em qualquer coisa. Ele tem a característica de expansibilidade, compressibilidade e plasticidades infinitas. Expansibilidade, ele se expande infinitamente. Ele se comprime infinitamente. E ele é plástico bastante para se transformar em qualquer coisa. E ele tem a propriedade de se transformar sob a ação da vontade inteligente, que é o espírito. Esse espírito, a partir do momento que ele tem vontade própria, mergulhado num fluido cósmico, ele modifica o fluido em torno de si. Esse é o filme de ficção científica que eu estou propondo para vocês, tá? E adquire em volta dele uma camada chamada de perispírito, que é o que o torna individualizado daquele mar de fluido. Tá? Fiquem com esse conceito, com essa imagem por enquanto. Eu sei que é difícil, é muita abstração, mas fiquem assim. O outro tipo de fluido importante, fluido vital, que é o que é chamado de duplo etérico ou corpo vital. Esse aqui, segundo André Luiz, é um eflúvio de natureza neuropsíquica emanados do corpo físico. E aí a primeira confusão que eu vejo muita gente fazendo. Fluido vital não é perispírito, tá? Corpo vital não é perispírito. O fluido vital é proveniente do corpo físico, tá certo? Perispírito é proveniente de um fluido cósmico, né?
Esse fluido vital, ele é um encaixe entre o corpo físico e o perispírito. É energia que penetra o corpo físico e se irradia para além dele. E aí entra um conceito que nós chamamos de aura, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Aura é um campo energético produzido pelo fluido vital do corpo que pode estar relacionado a ele, mas pode se expandir pelo ambiente, né? Um exemplo clássico: quantas vezes aqui nós não entramos numa casa onde o pessoal está brigando demais, a mulher brigando com o marido com o filho, e a gente fala assim: nossa, mas que ambiente pesado, que ambiente carregado, né? Estou me sentindo com os ombros, né? Nossa, parece que sugaram todas as minhas energias. Nada mais é do que esse fluido vital somado de cada um daquela casa, e aí você tem o fluido vital da casa. Parece brincadeira, mas é verdade, né? E alguns chamam de egrégora, né, de uma casa, né? E assim são como as pessoas. Você se aproxima delas, nossa, aquela pessoa tem uma energia tão boa, nossa, essa aqui, meu Deus do céu, aquela pessoa ali, olha, parece que estou com 30 quilos de peso nas costas, né? O que a gente precisa perceber é o seguinte: o fluido vital, a aura, tem a ver com a evolução do espírito? Também. Mas cuidado, porque ele é uma fotografia momentânea daquele indivíduo, né? O fluido vital, ele é influenciado pelo estado emocional, pela alimentação, pelos sentimentos daquela pessoa, pelas doenças físicas que aquela pessoa está passando. Então, quando o médium fala, olha, a aura daquele indivíduo parece estar desequilibrada, né? Está escurecida. O que nós estamos falando é que naquele momento há um desequilíbrio energético naquela pessoa. Nós não estamos falando, que espírito involuído, né? Então é uma fotografia, o crachá da pessoa. Batia a fotografia, a pessoa naquele momento, né? O espírito naquele momento. O fluido vital, então, é plasmado pelo pensamento, pelos estados orgânicos, pelos alimentos. E é por isso que a orientação para os médiuns dos grupos de cura, né? Aquelas orientações clássicas. No dia do trabalho, evite ingerir alimento de origem animal, né? Evite discussões, né? Evite atividade física extenuante, não é isso? 2 horas com pensamentos elevados. Por quê? O fluido vital que é utilizado pela espiritualidade dentro da cabine de passe, o fluido vital do médium, ele precisa estar equilibrado. E olha que mesmo assim, a equipe espiritual faz um trabalho todo dia de purificação desse fluido vital dos médiuns, né? Para fornecer para aquela pessoa que está precisando. Fluido vital também entra os conceitos de chakras ou centro energético. Isso aqui é um outro capítulo também. Isso aqui é assunto para 5 horas, para curso. O que é um chakra, né? Chakra os videntes descrevem como um redemoinho, né? Um centro energético, né? Para onde o fluido vital drena e é drenado. Por que acontece isso? Esses centros têm relações com os sistemas orgânicos do organismo. Então, nós temos um chakra que distribui o fluido vital, né, para os órgãos do aparelho sexual, né, do coração, sistema nervoso central e por aí vai. Agora vamos entrar no conceito do que é espírito. Difícil demais, né? Dizer o que é espírito para um ser humano. Mas vamos lá. O espírito é uma criação divina, única porque não existe um igual ao outro. Tá? Incorruptível porque eu não posso querer ser outro espírito. Eu fui criado Ricardo, vou ser o resto da minha vida Ricardo eternamente. Esse foco de inteligência. Eu não posso querer ser outro foco de inteligência. Independente, tem livre-arbítrio, nós já comentamos aqui, eterno e com um potencial evolutivo. Tá certo? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec define: a alma é um ser moral. O ser moral é um ser que é capaz de manifestar julgamentos sobre aspectos éticos, né? Sobre o que é certo e o que é errado. Um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade depois da morte.
ele é capaz de modificar o fluido universal de acordo com sua vontade e capacidade, que nós comentamos lá naquele filme de ficção científica. E aí nós entramos num conceito do que é perispírito. Perispírito é o fluido cósmico em torno de um foco de inteligência, em torno de um espírito. Ele é modificado de acordo com o grau evolutivo desse espírito. Tem uma coisa importante. O fluido cósmico, ele também é associado ao planeta que aquele espírito vive. O fluido cósmico da Terra não é igual ao fluido cósmico de um planeta X ou Y, porque o fluido precisa guardar características que sejam compatíveis com os aspectos físicos daquele planeta. Então, o perispírito nosso aqui, né, o meu, é um conjunto entre o fluido cósmico modificado pela minha evolução, minha inteligência e minha ação, misturado ao fluido cósmico compatível com o planeta Terra. Certo? Esse é o perispírito. Se eu reencarnar num outro planeta, se Deus quiser um outro planeta mais evoluído, provavelmente meu perispírito vai ser mais diáfano, né? Sutil, né? Por conta do fluido cósmico desse planeta. Ele é a interface entre o espírito e o corpo físico. Por quê? Corpo físico e espírito têm densidades muito diferentes. Podemos citar um exemplo, um computador. A minha inteligência comanda o computador é matéria densa, né? O que eu preciso para comandar um computador? Né? Não é um sistema operacional? Uma interface lá que tenha os íconezinhos, eu vou abrir um ícone de um programa, é a mesma coisa, guardado as devidas proporções. É o que faz a comunicação entre o espírito e o corpo físico, né? Os influxos do espírito para o corpo físico são feitos através do perispírito. E retorna para o espírito também as sensações que o corpo tem, para que aquilo seja registrado e reconhecido. A densidade desse perispírito depende do grau evolutivo do espírito, como eu falei, e do fluido cósmico modificado no mundo em que ele está vivendo. Interessante aqui que o perispírito, a principal diferença para o perispírito para o fluido vital. O fluido vital diz que a aura é a fotografia naquele momento. O perispírito é o currículo do espírito. Ele guarda impresso nele que, né, às vezes se manifestam do jeito que eles querem, como uma luz, né, na forma de uma reencarnação muito anterior, assim como espíritos menos evoluídos também podem se manifestar de formas agressivas, bizarras, né? Mas pelo perispírito é possível fazer a leitura da história desse espírito. Fica gravado, fica marcado, né? Todas as experiências, certo? Então, quando a gente chega lá na porta dos mentores, né? É a leitura do perispírito que é feita, né? Olha, isso aqui, ó. Achei que você ia resolver essa situação, você não resolveu nada, que está em branco, ó. Essa página não tem nada escrito, mas você foi lá para escrever essa página, não escreveu nada, né? É mais ou menos assim. Pelo menos é o que a espiritualidade nos conta, né? Vamos lá. Corpo físico. Esse aí é capítulo de medicina inteira, né? Não dá para... Mas o que eu queria conversar com vocês... O corpo físico é organizado em sistemas orgânicos. O que são sistemas orgânicos? São um conjunto de órgãos que desempenham uma função. Então, sistema circulatório é o coração, os vasos sanguíneos, né? Sistema respiratório, pulmão, vias aéreas, não é isso? Nós temos alguns sistemas orgânicos e os impulsos que o espírito envia ao corpo físico, né? São importantes aqui. Sistema endócrino, sistema imune, sistema neurológico. Sistema endócrino, sistema endocrinologista aqui, ela está me olhando com a cara de... Sistema endócrino é formado por glândulas, aquelas glândulas endócrinas, ou seja, que produzem hormônios. Hormônios são substâncias químicas que modulam o metabolismo do corpo, que interferem nos órgãos diretamente e que são regulados tanto pelo sistema neurológico, que nós vamos conversar,
como pela própria retroalimentação desses hormônios. É complicada essa cascata toda, mas é mais ou menos isso. É um sistema adaptativo. Várias pesquisas já têm sido feitas, principalmente em modelos de pacientes com diabetes. Diabetes vocês conhecem, né? É uma insuficiência do pâncreas endócrino, não produz insulina, a pessoa tem um aumento de açúcar no sangue. E com isso tem repercussão em vários órgãos do corpo, vários problemas. Associação de medicação com controle de diabetes, né? Ou seja, um campo vasto, né? O sistema endócrino é um campo vasto de pesquisa da relação entre espírito, espiritualidade, né? E medicina. Sistema imune. O sistema imune é formado por aquelas células do sistema imunológico, né? Que ficam localizados em estruturazinhas no corpo, chamam gânglios linfáticos, né? Em outras estruturas também, no tubo gastrointestinal, em outras estruturas. Mas essas células são soldadinhos do corpo, né? Está muito em voga aí por conta da pandemia. Então, esses soldadinhos, como é que eles combatem, né? Os agressores? Através dos anticorpos, né? Que as vacinas conferem ao corpo e tal. O que é importante no sistema imunológico? Que essa guerra, entre aspas, travada entre essas células e a agressão que nós sofremos pelos vírus, pelas bactérias, né? Por doenças em geral, ela produz respostas, modulações. Está bem estabelecido que tem alguns déficits de substância. Já estou terminando, viu? O horário tá. Tem alguns déficits de substâncias na depressão e vice-versa, né? E uma atenção especial tem que ser dada a uma tríade muito importante, que eu particularmente, isso é opinião minha, tá, gente? Eu acho que o espiritismo peca, fecha os olhos para isso, de alguma forma, que é a tríade depressão, obsessão, suicídio, tá? Suicídio, na visão espírita, a pior prova contraída por um ser humano encarnado. E eu vejo muito os centros espíritas trabalhando a questão do espírito suicida, mas não trabalham a questão do encarnado com propensão ao suicídio, né? Depressão, obsessão e suicídio andam juntos, né? Para resumir, eu decorei uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que eu li ontem, que eu achei linda. Vou tentar, é meio complicado, mas mais ou menos assim. Ter fé é ter a certeza, ter fé é ter a certeza luminosa em Deus. Certeza que ultrapassa o conceito de qualquer crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conquistar a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os conceitos da razão, tocados pela luz do sentimento. Isso é de uma beleza, acho que resume tudo. Nos últimos minutos... Não, mas tá dentro, é isso mesmo. Eu só queria mais 2 minutos, porque eu queria conversar com vocês. A primeira vez que eu entrei aqui no Monte Alverne, eu fui recebido de braços abertos por esse nosso amigo aí. E eu tenho uma relação muito especial com ele, Francisco de Assis, né? Todas as outras vezes, né, que eu vi ao Monte Alverne, eu fui recebido por esse amigo aqui, né, de braços abertos, nosso querido Tom Ariston. Eu queria falar um pouquinho sobre ele. O Tom tinha o dom de contar histórias. Eu até comentei com a Isa antes da palestra, né? E era incrível porque ele contava a mesma história 10, 15, 20 vezes. A gente ouvia 30 vezes a mesma história. Só que a gente sorria as 30 vezes, a gente aprendia algum ensinamento toda vez que ele... Né? Porque ele contava um pouquinho diferente, num contexto diferente, com um sorriso muito aberto no rosto, né? E
isso não é um dom só de um grande orador, não. Isso é um dom de um educador, né? E fica a minha homenagem aqui, porque quantas almas, né, não foram educadas na doutrina espírita pelo Tom aqui no nosso centro, né? Mas o personagem que ele mais gostava de citar é Chico Xavier, né? E uma história me marcou muito, que o Ariston contou, acho que umas 300 vezes. Diz que Chico Xavier uma vez foi interpelado por um homem, talvez até um intelectual, que dizia para ele o seguinte: olha, você como homem espiritualizado, nós devemos sempre prezar pela verdade, a gente deve ser sempre verdadeiro com as pessoas. O que o senhor pensa de falar a verdade sempre? E Chico Xavier, provavelmente orientado ou intuído, inspirado por algum dos espíritos maravilhosos que ficavam ao seu redor, diz o seguinte: no mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade em um litro de amor. E agora eu peço licença a Chico Xavier para dizer o seguinte: no mundo, a fórmula para se encontrar a cura sem dor. Muito bem, meus irmãos, agradecemos ao Ricardo e a presença de todos vocês aqui. Neste final, vamos chamar os médiuns presentes para nós fazermos aqui o nosso passo coletivo. Desejando a todos um excelente fim de semana, uma ótima semana que irá começar na segunda-feira. E fiquem à vontade, sejam todos bem-vindos nos trabalhos realizados em nossa casa. Que Jesus abençoe a todos, gente. Muito obrigado. Nós temos também para doação Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos. São livros novos. Aqueles que quiserem, basta nos procurar aqui ao final. Teremos o prazer em doá-los.